Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós continuamos na sua presença, agora Senhor, apresentando aqui o teu servo, irmão Marco Joviano, que vai ministrar a tua palavra. Usa o teu servo nas tuas mãos e que nós possamos aprender mais neste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Sentai-vos, irmãos, por favor. Meus irmãos, é uma alegria muito grande. Estou vendo aí a importância, né? Estou vendo nossos pastores aqui, da plateia de hoje. E a nossa lição nesse período, né, todas elas acredito que sejam muito boas e úteis para o crescimento do crente. Mas ela tem trazido uma visão muito boa para nós cristãos dessa época. Também quero começar agradecendo os pastores pela confiança, o irmão Alberi, em primeiro lugar a Deus, o nosso Senhor que nos sustenta. A irmã Joelma estava falando aqui há pouco tempo, Deus abençoe. Também a irmã Maria Angélica, sempre lembram da gente. A irmã Joelma é uma companheira de trabalho entre os idosos que nós estamos fazendo agora. Já visitamos alguns idosos nos sábados à tarde, a partir das 15 horas. Temos um grupo, se alguém quiser se integrar a nós, vai ser uma alegria. Temos visitado também a irmã Helenista ali, o irmão Fechner também, né? Também o irmão Antônio. Saímos a falar da palavra de Deus, animar a fé dos idosos, cantar uma música. Temos o jovem Daniel também está nos acompanhando com violão, para que eles se sintam ainda parte da igreja do Deus vivo. Eles não podem vir mais à igreja. Mas então nós, enquanto filhos de Deus, compondo a igreja, vamos até aqueles irmãos para animar a fé, para abençoar a família, para dizer que o Senhor ainda está contando contigo. Quem sabe, né, eles têm a oportunidade de falar para um vizinho, alguém, para um médico. Deus conta com todos. E nós vamos lá para que eles se sintam animados ainda na presença de Deus. Meus irmãos, sem mais demora, vamos tentar fazer aqui uma modificação. Conseguimos um material para que nós possamos seguir. O irmão Alex vai me ajudar, por favor, irmão Alex, me ajude. É muito útil, esse irmão sempre nos abençoa. Já lemos o texto áureo, podemos passar também a verdade prática. Nós vamos ver os objetivos dessa lição. Apresentar as promessas de Deus para a Igreja de Cristo, pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão, missão da igreja no mundo. 3, conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. Então, nós vemos que a igreja, ela tem promessas da parte de Deus. Nós vemos também que essa igreja, ela tem, então, uma missão da parte de Deus. E também nós podemos dizer que essa igreja, para poder alcançar as promessas, tem que se encaixar em algumas condições que o Senhor estabeleceu. Não é porque, como alguns dizem, nós somos filhos de Abraão, que nós vamos conseguir. Não. Nós devemos buscar o agrado de Deus, buscar a vontade de Deus, buscar aquilo que Deus tem para nós no tempo que se chama hoje. Então, recapitulando ali o que nós vimos até agora, nós vimos que, né, na lição 1, trouxe para nós aqui as promessas de Deus. São inúmeras, são grandes promessas, são abençoadoras promessas de Deus. E a lição 2 trouxe para nós, né, para Israel. Israel, meus irmãos, algumas pessoas às vezes confundem as promessas que Deus fez para Israel com as promessas para nós hoje. Deus falou para Israel, naquele tempo, onde ele pisasse com a planta do pé, ele alcançaria como posse, porque Deus estava fazendo com que eles conquistassem a terra prometida, chegando ao ponto de serem temidos, né? Até aconteceu o caso de Gibeonitas, que chegou lá e Josué foi precipitado e fez um trato com eles, porque eles tinham medo de serem derrotados. Chegando no caso de Raabe, que nós vemos, falou, lembra de mim quando chegar aqui, que o teu Deus vai fazer vocês ganharem isso aqui tudo, mas eu quero ser salvo e a minha família também. Então, promessas para Israel. Essa promessa começou quando Deus chamou Abraão e disse que aquele homem velho, com 75 anos, que faria dele pai de uma grande nação. Então, né, como vamos ver ao longo daqui da revista, da lição de hoje, essa promessa já começou com um grande milagre.
Um homem velho, casado com uma mulher com 10 anos a menos que ele, estéril, como poderia ter, então, fazer dele uma grande nação? Mas com um grande detalhe também vamos falar, porque ele acreditou na promessa de Deus. Então essa é a condição para que nós consigamos alcançar a promessa. Abraão, dele veio a descendência, dele veio o povo de Israel. Então, como nós, igreja, eu gostaria que o irmão me ajudasse lendo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas primeiro eu gostaria que alguém lesse para mim, antes de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, Efésios 19, 6. Efésios 19, 6. Depois, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 19, 6. Perdão. Êxodo 19, 6. Êxodo. Moisés, 19, 6. Primeira Pedro. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que tirou das trevas para a sua maravilhosa. Amém? Então, meus irmãos, da mesma missão que tinha Israel e fracassou, nós temos hoje. Antes, a nação foi escolhida para ser formada a partir de Abraão, foi eleita por Deus para uma missão, tinha sacerdotes, mas tinha que fazer o quê? Ser santa e missionária. Israel fracassou na sua missão de ser santo porque se misturou. Fracassou na missão a partir daí de ser missionário, porque deixou de ser um exemplo. Ele passou a fazer parte, se contaminou. E cabe a nós hoje, enquanto igreja, a missão, através da eleição do nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue derramado na cruz, o preço pago, nós fomos resgatados, assim como Israel foi tirado do Egito, nós fomos resgatados, sermos também a nação separada, porque nós fomos eleitos, nós somos sacerdotes reais. Qual é a missão do sacerdote? Interceder pelos outros. Não é assim que fazia o sacerdote? O profeta levava de Deus ao homem, o sacerdote levava do homem a Deus. Então essa é uma das nossas funções, interceder por aqueles que não conhecem a Deus, pelo irmão na sua necessidade, nas situações diversas da vida que vemos. Não façamos como alguns. Não, ele está acontecendo esse montão de gente assim porque a palavra está se cumprindo. Deixa que a palavra está se cumprindo, é assim mesmo, deixa cair, deixa morrer, deixa fazer. Não, nós estamos aqui para interceder. E quando Jesus falou que há ovelhas que são minhas, que ainda não estão nesse aprisco, pode ser que esteja precisando de uma mãozinha minha, de uma oração minha, de uma intercessão minha, como sacerdote, para aquela ovelha ser integrada ainda ao aprisco do Senhor. Então não se conforme, sempre vamos interceder diante de Deus, porque Deus ainda tem ovelhas fora disso aqui, que muitas vezes depende de nós, sacerdotes, para interceder por elas. Então, começando, meus irmãos, na lição, já lemos, tem aqui uma partezinha que é do professor, o plano de aula, que diz: nós pentecostais cremos na contemporaneidade de cada uma delas, das promessas. Precisamos, portanto, viver de maneira digna do Evangelho, tanto para transmiti-lo, sendo exemplo e testemunha da ação transformadora de Cristo, quanto para usufruir das suas dádivas, confirmando a nossa pregação pelo poder do Espírito Santo. Então, a continuação aqui diz: ao longo da caminhada cristã, muitos tendem a deixar o fervor da busca espiritual esvanecer. E como quando nós devemos buscar a presença de Deus como quando está no auge do primeiro amor. Então, buscar o primeiro amor e sempre continuar sendo motivados e motivador a realizar a obra do Senhor. Não podemos nos esquecer que o preço pago por Cristo para instituir sua igreja na terra foi muito alto. Então, Jesus Cristo ainda quer salvar mais pessoas. Assim, os salvos em Cristo executarão
a missão do Senhor, que é de chamar pessoas conforme aquela ordem, né? Ide e pregar o Evangelho. Amém? Há pouco tinha aqui o pessoal da missão, então praticamente essa lição aqui foi feita para eles. Na nossa introdução, nós temos, irmão Alex, por favor, nossa introdução diz, a Igreja de Cristo, né? Ela foi idealizada pelo Pai, por Deus, edificada por Cristo através do seu sangue, a morte na cruz do Calvário, e ainda ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus, não é isso? Desde a formação do mundo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam juntos naquele propósito de fazer o mundo e nos deixar tomando conta dele, para a glória do Deus Pai, para a glória do Deus. Então nós vemos, façamos o homem, Deus estava, assim como diz em 1 João, nada que foi feito se fez sem o Senhor Jesus, e já diz lá no começo de Gênesis, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a Trindade estava presente, e essa Trindade ainda está presente no mundo. Então, Deus idealizou, Jesus fundou com o seu próprio sangue, edificou a igreja, como ele falou para Pedro, e é nosso texto áureo, não é isso? E também agora o Espírito Santo está nos conduzindo até a presença de Deus. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo, e ser a agência propagadora do Evangelho de Jesus. Essa é a função da igreja. Nós fomos formados para servir ao Senhor, sendo assim, somos santos e temos que propagar o Evangelho de Cristo. A igreja, assim como diz o professor, o mestre Gilmar, ele disse para o irmão Jorge, também, que estava lá na sala de aula, que se a igreja deixar de evangelizar, de propagar o Evangelho, também estava lá o irmão Pedro, ela não tem razão de existir. A igreja existe para adorar o nosso Deus. E nessa adoração está trazer mais pessoas a estarem conosco, a reconhecerem o poder e a grandeza de Deus nas suas vidas, a necessidade de estar na presença do Senhor. Também, irmão Goni, né, irmão Goni? Então, o nosso Deus nos fez e conta conosco para que nós possamos realizar esse grande trabalho. E diz aqui também, interessante nós frisarmos, por isso nessa lição estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para ela. Ou seja, para alcançarmos essa promessa, o que temos que fazer? Tópico 1 diz, a natureza da promessa de Deus para a igreja. Item 1, as promessas de sinais sobrenaturais. Então eu digo que, na verdade, o povo de Deus já foi feito por milagre. Deus ele poderia pegar, pronto, ele resolveu fazer. Vou pegar o Abraão e vou formar um povo a partir desse homem improvável. Então ele foi lá e buscou aquele homem e fez tudo o que tinha que ser feito. Faraó mandou matar todo mundo. Não, mas não vou matar todo mundo. Não, esse vai ser salvo porque ele vai trazer o meu povo de volta. Sendo que depois do dilúvio, durante o dilúvio, quem diria que um barco salvaria aquela quantidade de pessoas? Então Deus forma conforme Ele quer. Tudo de Deus é feito por milagres. Não porque, porque era assim, não era assim. Deus fez assim. Ele proporcionou que fosse desse jeito. Da mesma maneira, Jesus, tendo sido levado à cruz do Calvário, reviveu. Ele poderia simplesmente falar, o mal sai e o bem fica. Eu quero esse, não quero aquele. Ele veio e conquistou. Ele pagou o preço. Tudo à base de milagre. E como disse Jesus a um certo pai, em Marcos 9, tudo é possível que crê. Para isso, nós temos que crer no Senhor para alcançar essas coisas. Mas diz aqui 3 verbos para nós, 3 palavras. Nós devemos, na grande comissão, e ensinar e batizar. Nós temos que servir ao Senhor, como está ali, pode passar, como sua agenda propagadora, pode passar um pouco mais também, e pode passar, sinais sobrenaturais, nós temos que, passa mais uma, nós temos 3 palavras, pode passar, nossa tarefa, nós temos que ensinar e batizar. Se não formos, assim como disse o Senhor ao profeta Isaías, não haverá quem saiba.
Vão fazer conforme disse o eunuco a Filipe. Como eu vou saber se não há quem me ensine, não há quem me diga, não há quem me explique? Então nós temos que ir. E indo, nós temos então que ensinar. Aqueles que aceitarem serão batizados e salvos, porque aí compreenderam a graça salvadora do Senhor Jesus e são integrados à igreja, assim como nós também, justificados por Cristo, portanto, da família de Deus, redimidos pelo sangue expiatório de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Então é função da igreja e ensinar e batizar. Mas pode passar um pouco mais. O Marcos ainda, o evangelista, ainda faz uma promessa ainda. Ele diz que aqueles que estiverem envolvidos, a partir daí, o Espírito Santo passa a habitar e há uma ação sobrenatural do Espírito Santo na vida da pessoa. E ela vai ter poder para fazer o quê? Vai ter os sinais, né? São aqueles que crerem, expulsarão demônios, farão novas línguas e ainda eles curarão também os enfermos. Deus, de forma sobrenatural, vai habitar e vai começar a trabalhar pela sua igreja. Ele não poderia fazer simplesmente? Deus não poderia falar, ele mesmo abriu o mar, porque ele precisava de Moisés. Deus não poderia fazer sair água. Deus não poderia abrir o rio Jordão. Deus não poderia mandar o muro de Jericó cair. Mas ele trabalha em cooperação conosco. Deus trabalha com o seu povo, através do seu povo, para que possam ver que nós somos agência de Deus aqui na terra e que o Senhor trabalha em cooperação conosco e nós somos povo do Senhor. Amém? Nós, como povo de Deus, temos o poder dado por Deus, através do Espírito Santo do Senhor, de fazer sinais, operar em nome de Deus. É por isso que Deus não faz, Ele manda que o homem faça. Não poderia o profeta Eliseu dar um gole de água a Naamã e a partir dali ele ia ficar limpo? Ele teve que manifestar a fé. Mergulhar as 7 vezes, indignado da vida, até a 6ª vez, com certeza. Ele, um homem líder, um homem influente, um homem de nome, um homem poderoso, que falava com o líder, que saía de nação para nação, conquistador, passar por um papelão daquele. Mas Deus mostrou que tudo é possível que tem fé. E no 7º mergulho, ele levantou limpo, né? E Deus assim realizou a obra de forma sobrenatural, através da ordem dada por um filho dele, que foi o profeta Eliseu. Então, dessa forma, como igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade do reino de Deus, que o reino de Deus está agindo no mundo. Então, nós falamos em nome de Deus e Deus age segundo a nossa palavra, porque o nome dele está sendo glorificado pela vida dos seus santos. Amém? No tópico 2 diz, a promessa de revestimento de poder. Passe para a gente, por favor. Pode passar? Pode passar. Então, com base nessa promessa do Senhor Jesus, nós temos que, para os discípulos, em Atos 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho. Então, aquele que crê, aquele que sair para o trabalho, ele recebe a virtude do Espírito Santo, não foi isso? E com isso nós somos testemunhas, é isso que foi dito pelo Senhor. Sereis minhas testemunhas. Para isso nós temos, conforme disse lá no começo, nós temos que guardar o testemunho diante dos homens. Nós temos textos bíblicos que falam a respeito disso, para que nós não caiamos em descrédito diante do povo, mas também nós devemos estar revestidos de poder para que nós possamos fazer o trabalho do Senhor. Pode passar? De forma que não caiamos naquela situação, pode passar um pouco mais, daquele dos filhos de Seva, lembra deles? Em Atos 19, eles queriam expulsar demônio em nome do Deus que Paulo professava a fé, porque não era a mesma fé deles, e não deu certo. Então, esses revestimentos são sinais que acompanham, produzem sinais que acompanham aquele que crê. Aquele que crê tem esse poder. Deus reveste individualmente, uma coisa personalíssima. Para isso, tem que haver uma entrega a Jesus. Para isso, Deus tem que estar atuando. E seremos testemunha.
na escola, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, e o que Deus faz na nossa vida. Não há que se falar se as pessoas não veem em nós aquilo que nós falamos que existe. Se as pessoas não perceberem na nossa vida aquela coisa que nós dizemos que é boa, é prática, nós temos que fazer para você poder ir para o céu. Senão, a pessoa que está do nosso lado vai falar, mas nem você crê nesse céu, então por que eu tenho que fazer essa coisa que não serve nem para você? Nós temos que guardar esse testemunho. As promessas espirituais, por favor, o item 3, né, para a instituição espiritual. Pode passar um pouco mais? Pode passar. Deixa eu ver. Deixa eu passar um pouquinho. Eu pulei. Eu quero estar no 3. Vamos lá, vamos ver. Volta um pouquinho para mim, por favor. Vamos lá. É isso, pode passar. É isso aí. Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Então, assim como Pedro falou, nós vemos no nosso texto áureo, né, que quando ele chegou e falou, o Senhor é o Cristo, é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Essa é a nossa visão. Seguimos a Jesus porque Ele é o Filho do Deus vivo. Cristo é o Filho de Deus. Cristo é o Deus que veio à terra. Foi o Deus que morreu pelos meus pecados. É o Deus que veio pagar tudo aquilo que tinha que ser pago, que o ser humano não teria condições de pagar. E como é que eu recebo isso? Pela graça. É a graça do Senhor que se estende a nós. Eu não tenho como pagar. E então Jesus falou, opa, já que você falou isso, é nessa visão, é com essa visão que eu vou formar a minha igreja, que eu sou filho de Deus, que eu vim pagar o preço, que a minha graça te basta e você vai ser abençoado e vai para o céu através da minha morte e glorificação na cruz do Calvário. Amém? Então nós vemos que essa promessa foi feita. E ao longo das Escrituras, né, nós vemos isso aí, porque Jesus veio trazer isso para nós. Então, por isso a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Jesus não prometeu casa, carro, isso nem aquilo. Isso nós vemos por aí, isso é coisa de homem. Jesus cura, pode curar. Tanto é que o Marcos colocou ali, tem, né? Pode passar um pouquinho. Nós vemos que pode passar, ele pode fazer, mas ele faz para a glória dele. Senão teria um montão de gente com 900 anos, ou sei quantos anos por aí. Porque não, orou, curou. Qual é o interesse de Deus nisso? Deus vai ser glorificado? Qual é a visão de Deus para aquele tempo, para aquela situação que está? Tá? Nós temos que fazer as coisas visando, observando, analisando, pensando na glória de Deus. Deus vai ser glorificado nisso? Então assim trabalha o crente, assim vive o crente, senão nós estamos fora da visão. Igreja. E muitas vezes a gente ouve falar por aí, não, mas eu sou a própria igreja, eu não preciso de igreja. Não, eu sou a igreja de Cristo. Nós, conforme diz a palavra do Senhor, nós somos templo do Espírito Santo. O local onde Deus habita. Igreja é, como diz ali, a igreja, a palavra grega, é um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participar ativamente do reino de Deus. Então, aqui está uma igreja, a reunião dos seus santos, cada um individualmente, templo de Deus. Para quê? Para participarmos, né, ativamente da atividade, tarefa de Deus aqui na terra. Amém? Aquele que não é útil na obra, infelizmente, temos palavras bíblicas que diz, servo mau e infiel. O Senhor não tem agrado nisso. Deus chamou para que nós trabalhemos para Ele, para que nós possamos fazer o crescimento do reino dele aqui na terra. E quando se fala em crescimento do reino de Deus, se fala em pessoas salvas, pessoas que não vão morrer e vão para o inferno em seguida, pessoas que não vão ser alcançadas pela segunda morte. Então o reino de Deus cresceu porque aquele ali morreu, mas morreu salvo para Cristo. O reino de Deus deixou de crescer porque aquele ali morreu, mas não morreu salvo em Jesus. Então é compromisso nosso fazer esse tipo de coisa. E muitas vezes, nós se vacilarmos, nós não vamos negligenciar. E uma vez baixada a sepultura, perdeu-se a oportunidade. Certo? Então é função nossa.
Mas eu gosto de falar com os irmãos sobre uns versículos. Alguém pode ler para mim, por favor, Ezequiel 33, a partir do versículo 11, para que nós possamos dar uma enquadrada nessa visão que eu estou passando. Enquanto isso, eu leio aqui: isso é possível pela obra poderosa do nosso Senhor na cruz. Não somos nós que chamamos pessoa a Cristo, é Jesus através de nós. Por isso, a igreja é dominada no Novo Testamento como corpo de Cristo, templo de Deus, noiva de Cristo, noiva do Cordeiro. Essa, então, noiva do Cordeiro, conduzida, guiada pelo Espírito Santo de Deus, que vai nos levar ao céu de glória, e assim eu creio. Em nome de Jesus, amém? Certo? Então, alguém pode ler para mim, por favor? Ezequiel 3:3, a partir do versículo 11. Certo, meus irmãos? E ainda diz aqui para nós, no 12: tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Ou seja, desviou-se da graça, está fora da graça. Salvo sempre salvo. Desviou-se da graça, está fora da graça. Judas andava com Jesus, desviou-se da graça. Vejo com grande respeito a figura do profeta Balaão. Se ele não fosse um homem usado por Deus, Deus não diria para ele: olha, não amaldiçoa o meu povo. Se ele não fosse um homem usado por Deus, ele não teria falado: fica aqui que eu vou consultar o Senhor. Naquela noite Deus falou com ele, mandou os homens embora. Os homens voltaram: fica aqui que eu vou consultar o Senhor. Ele seguiu com os homens. Eu não vejo Balaão se assustando com o anjo com a espada na mão por ser um anjo. Eu vejo ele se assustando pela espada na mão. Balaão chegou no local, ofereceu o sacrifício e foi falar com Deus. Voltou: eu não posso amaldiçoar. Foi de novo por 3 vezes. Nós vemos que no final ele fala aquela frase que muitos dizemos aí: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas desviou-se da graça. Deu atenção ao prêmio do mundo e deixou de seguir ao Senhor. E, infelizmente, nós temos uma condição a seguir. E nessa condição nós temos que estar sempre na direção do Senhor. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Então, Deus, Ele dá missões espirituais para nós. Não entre nessa história de eu vou receber isso se eu servir ao Senhor. Se o Senhor assim entender, se Ele for glorificado, se atingir a um propósito e a um objetivo que Ele tem para nós. A promessa de Cristo para a sua igreja atuam no âmbito espiritual e material também. Quantas curas nós vemos? Quantas bênçãos nós vemos? Mas o primeiro lugar é o espiritual. Tem um auxílio bibliográfico aqui que diz: a ação da igreja do mundo, os seguidores de Cristo têm o privilégio e a responsabilidade de buscar constantemente o propósito e o modo de vida que agrada a Deus em tudo o que fazem, para que a sua presença e o seu poder sejam evidentes às pessoas que estiverem à sua volta. Lembra de Romanos? Hebreus, nós somos rodeados por uma série de testemunhas. E elas esperam ver coisas diferentes em nós. Elas esperam ver o poder de Deus atuando em nossas vidas. Então, nós devemos buscar sempre a presença de Deus. O benefício supremo
supremos do reino de Deus não se destinam aos que têm pouca fome espiritual, aos que raramente oram, que nem glorificam, e que negligenciam a palavra de Deus, ou que fazem concessões aos comportamentos ímpios e aos modos de vida do mundo. São condições que nós temos que obedecer. Se nós cedermos, Deus não encontra prazer em nós. E Deus, Ele quer encontrar prazer no seu povo. Temos o tópico 2, as promessas de Deus para a igreja. Item 1, promessa de vida eterna. Essa é uma coisa que para nós é uma maravilha. Deus estabeleceu a grande comissão, né? E temos as promessas ali, tem as ordens de Mateus 28, mas temos as promessas, o poder que seria derramado em Marcos 16. Pode passar? Essa promessa é para todo aquele que crê. Não é para todo mundo, a igreja está cheia, toda a igreja, para aquele que crê, aquele que obedece, porque isso ele segue. Então, são as situações que nos obrigam a nos ligar a Deus. Pode passar? Uma vez salvo em Cristo e membro do seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que Ele nos entregou. Ou seja, se eu falar, eu tenho que fazer. Se eu falar, eu tenho que viver. Nada me adianta falar uma coisa e fazer outra. É bem verdade que muitas vezes nós oramos e a pessoa não é curada. Certa vez perguntaram para o Senhor Jesus: Senhor, esse homem nasceu cego. Quem pecou? Foram os pais ou foi ele? Nenhum nem outro. Foi para que se manifestasse nele a glória de Deus. Então Deus tinha um objetivo ali. Deus tinha um propósito ali. E por esse propósito Deus realizou aquela obra. Então, não sabemos do ajuste de contas, não sabemos do propósito de Deus para cada pessoa. Quantas vezes nós olhamos em uma pessoa com dificuldade para a igreja, olha, aquele irmão tem tanta dificuldade, mas é tão fiel no culto. Aquele irmão de ver que percebe que ele não tem tantas posses, mas está sempre cooperando, sempre ajudando. Aquele irmão não tem um carro, mesmo na chuva ele não deixa. Então Deus tem propósito. Aí a maldade. Nós somos chamados para a glória eterna, para a vida eterna. Ele não vai perder a vida eterna, ele não vai perder a salvação. Ele não vai perder a salvação, ele está sendo instrumento de Deus. Nada impede que nós também ajudemos o irmão no dia da chuva, que nós também estamos sendo trabalhados, certo? Mas aquele irmão não vai perder a salvação, porque parece em nossos olhos que ele está sendo, está sem privilégios. Pode passar? Nós vemos então ao longo da história, a igreja foi confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo no Espírito Santo todos os dias e recebem dons espirituais preciosos que fazem a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje. Isso aí se refere a um grupo que se chama de sessionalistas, né? Que são grupos religiosos, denominações, que não creem no batismo no Espírito Santo. Não são poucas que têm isso aí na contemporaneidade, não creem que ainda há, até ora para que Deus cure, mas o batismo com o Espírito Santo, línguas, sinais, certas coisas, o grupo não crê que haja, né, nos tempos de hoje. Crê na salvação por Jesus, crê na morte expiatória, crê no Deus Trino, crê que há um único Deus, mas não professa a fé nesse sentido. Então, isso aí diz que, com relação a esse grupo. Pode passar? Nós temos o item 2, a promessa da glorificação do nosso corpo. Pode passar. No mesmo corpo, o corpo do texto bíblico, em que se encontra a promessa do revestimento de poder, em Atos 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Então, nós conhecemos o texto,
que ele diz, até chegaram aqueles que falaram, varões, aqueles que Jesus que vocês viram subir, ele vai descer em glória, e ele voltará e vai estar com o povo dele, e aquela promessa maravilhosa de não mais, né, se apartar do seu povo. Então Deus, pela sua misericórdia e bondade, nos dará um corpo glorificado conforme o de Jesus Cristo. Aquele corpo que quando todo mundo estava reunido, e ele entrou sem ninguém abrir a porta e saudou o seu povo. Aquele corpo que Jesus passou de um canto para o outro. Há quem diga, né, já disse o mestre Junei, também o mestre Gilmar, que nós alcançaremos locais distantes e teremos possibilidade de estar em mais de um local ao mesmo tempo. Então, ou melhor, ao mesmo tempo não, em tempo curto. Então, assim como Jesus. Nós temos aqui uma palavra em Filipenses 3, versículo 21, que diz: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até submeter a si todas as coisas. Ou seja, então, há uma promessa de Deus também com relação a isso. Nós teremos um corpo glorificado. O crente passa por quê? O crente pecador, ele é lavado e remido, então ele é justificado, ele é redimido, aí por um processo que nós temos ainda até o final da vida de santificação, estando santificado, né, tendo atingido ali nosso tempo mortal aqui na terra, nós fomos para o descanso lá no seio de Abraão, e na volta de Cristo nós receberemos um corpo glorificado como o corpo do Senhor. É promessa de Deus, nela nós cremos, por isso nós falamos. O Senhor, então, nos dará um corpo glorificado, para que nós possamos, assim como Ele, também, né, viver de forma diferente. E diz também aqui que a palavra de Deus nos mostra quando nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós seremos. Assim como disse também, nós o veremos. Assim como disse o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12, não é isso? Agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então é promessa de Deus, Deus estará com o seu povo permanentemente, a igreja do Senhor estará na presença dele permanentemente, não haverá mais lágrimas nem dor, mas o Senhor cuidará de nós em todo o tempo. Na sinopse do 2 diz aqui: em Cristo cada crente recebe a promessa da vida eterna, de revestimento de poder, pelo batismo no Espírito Santo e de um corpo glorificado na volta do Senhor Jesus. Né? Então, nós somos na semana de Daniel, ainda nas 69 semanas, no começo das 70 volta o nosso Senhor, não é isso, mestre Pitameia? E, a partir daí, então, estaremos na boda do Cordeiro, recebendo toda essa bênção prometida para nós, né? Antes, assim como pregamos, e porque cremos, da grande tribulação. Mas, meus irmãos, independente da situação que se faça, creiamos no Senhor, esperemos a volta de Cristo, para que nós possamos, naquele dia, tendo baixado a sepultura, seremos chamados às nuvens. Ou, ainda vivo em pé falando, também seremos levados. Não fiquemos como muitos que infelizmente ficarão. Amém? Nós temos aqui o tópico 3, estamos caminhando já para o último aqui, condições para viver as promessas de Deus. Então, pode passar. É preciso crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. Ou seja, quem não crê, não adianta. Duvidou, como aquele povo que nós vimos lá, naquela situação, infelizmente, no deserto. Lá só tem gigante, a gente não vai conseguir. Não duvido que Deus vai fazer a gente conseguir aquele tipo de coisa. Lá a gente não vai conseguir avançar. Aquele povo lá vai massacrar a gente. A falta de fé, muitas vezes, não permite que nós avancemos e vençamos gigantes. Davi, pequeno, franzino, fraco. Mas quem é esse homem? Quem é que não falou que vai querer me enfrentar, não? Quem é que se levanta contra o Deus vivo? Quem é esse homem que ousa falar contra o povo de Deus? Quem é esse homem que faz um negócio desse?
Quem é essa pessoa que quer enfrentar o próprio Deus? Ele não foi com a sua própria força. Então eu digo aos irmãos, alegremos no Senhor e na força do poder do Senhor, para que nós possamos vencer os gigantes do dia a dia. Temos vários gigantes. Tem gente que tem dificuldade de vários tipos, de várias formas, mas nós temos que prosseguir, tendo confiança em Deus. Nós muitas vezes vemos pessoas que tinham certos comportamentos e vícios, vencem pelo poder de Deus na vida deles. Mas temos pessoas também que voltam ao mesmo ponto, ou a situação pior, assim como é bíblico. Se havia um demônio, 7 outros chegam, para que possa atormentar ainda mais, para garantir que ele não volte. Porque simplesmente não creu. A promessa só alcança aquele que crê. Pode passar? A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Já conhecemos a história, mas ele venceu e não deixou de crer em Deus. Ele não deixou de crer, inclusive depois de morta Sara, ele teve outros filhos. E conforme diz Romanos 4:3, pois que a Escritura diz que creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Aí eu pergunto, como nós podemos nos justificar diante de Deus? Pela fé. Pela nossa crença. Há tantas coisas que nós fazemos que nós não temos como nos justificar diante de Deus, mas pela fé. A fé é vinda pelo arrependimento da coisa errada feita. Se nós fizermos errado, nos arrependermos e verdadeiramente quisermos mudar e quisermos a ajuda de Deus, nós conseguimos. Exemplo, Davi fez uma coisa terrível, porém, mas pelo arrependimento dele, Deus recebeu o arrependimento dele pela fé que ele tinha em Deus. Muitas vezes nós achamos, nem Deus vai me perdoar, mas Deus só quer que nós tenhamos fé, nós creiamos nele e permaneçamos firmes na presença dele, para que ele possa nos abençoar. Pode passar. Nesses últimos dias precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder, né? Então, nós temos que sempre estar consultando as Escrituras, participando de consagrações como essas, aprendendo na escola bíblica, lendo mais, ouvindo mais do Senhor, para que aquelas coisas que vêm do mundo não nos contaminem a ponto de nós começarmos a considerar, até que é verdade mesmo. Eu tenho visto tal coisa, não é que está acontecendo, a gente começa a dar atenção mais às coisas mundanas do que às verdades celestes. Não se esqueçam que Eva foi enganada. O diabo usou parte da palavra de Deus para enganar. Nós temos que tomar cuidado com relação a isso, para que nós não caiamos no mesmo erro, não pratiquemos a mesma coisa errada. Mas diz no item 2, passa para mim, por favor. Vai passar. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. O nosso Deus requer fidelidade. Ele é zeloso. Ele não quer que nós andemos em 2 comportamentos, procurando 2 senhores. Deus quer ser o único Deus da nossa vida. Se às vezes eu faço ali tenho os meus santinhos, assim como tinha Labão de estimação, Deus não divide a fé com ninguém. Não lembro quem foi que falou, mas não sei se foi o pastor Leandro, se não me engano, que falou que Deus ele quer a pessoa na integralidade. Se o diabo conseguir desviar a gente 1%, já complicou. Deus quer que nós creiamos nele fielmente 100%. Como vai ser? Não sei, mas Deus vai fazer. Mas se não foi, porque não glorificava ele e não foi da vontade dele, ele vai fazer o melhor para mim. Rapaz, você está nessa situação porque Deus está trabalhando. Mas como é que vai fazer? Eu não sou Deus, Ele que sabe, Ele que vai me levar até o termo que Ele quiser. Mas se não chegar, é porque Deus está trabalhando na minha vida, de alguma forma eu vou ser abençoado. Nós temos que crer nisso, não só pelo que nós vemos, mas crermos que Deus está sempre fazendo o melhor. Deus vai sempre realizar a sua vontade para a glória dele, mas para a bênção do seu povo. Aquele que serve para a glória de Deus, com certeza será abençoado por ter sido um instrumento de Deus ser glorificado. Pode passar?
Não importa o tempo que passe, né? Cita para nós Jó, que ainda que ele não soubesse do que estava acontecendo na verdade, ele passou a sua dificuldade, disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, né? Voltará, tornará e pisará de novo a terra e nós o veremos, e assim o Senhor estará sempre conosco, certo? Então, meus irmãos, pode passar, por favor? Pode passar. Chegamos no 3. É preciso obedecer a Deus, sim. Eu gostaria de que alguém lesse para mim, por favor, 1 Coríntios 10. É meio grande. Não. Só um pedacinho. Ele é grande, que eu digo que a explicação está bastante grande, mas se começarmos aqui a ler, deixa eu ver aqui, até o 13 é muito grande. Até o 13 ele não é tão, deixa eu ver aqui, versículo 13, 10 até o 13. É só para nós contextualizarmos, senão a gente foge do contexto. Isso. Amém? Então diz aqui no 1 que ele diz, não quer que ele seja ignorante, que todos saíram que passaram ali, saíram do Egito, eles tiveram a mesma condição, tendo todos batizado assim na nuvem como no mar, conforme Moisés. Beberam da mesma água, fizeram as mesmas coisas, mas, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ou seja, nós estamos congregados como igreja, estamos juntos, mas nós temos que estar sempre procurando o agrado de Deus. Nem todos, infelizmente, que dizem Senhor, Senhor, alcançarão o reino dos céus. Nem todos que procuram estar na igreja serão aprovados. No 23 diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então nós devemos procurar aquilo que nos edifica diante de Deus, para que Deus possa ser glorificado nas nossas vidas. Diz, obedecer é condição para que Deus cumpra as suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como da sua igreja. Mesmo a igreja de Cristo precisa estar sob a condição. Meus irmãos, nós temos enquanto igreja, a igreja militante, que é a igreja visível, a igreja que nós vemos, são os crentes na terra, e temos a igreja triunfante, inclusive alguns que já morreram. Aquela, inclusive, a igreja invisível do Senhor. Aqueles que a gente nem imagina que morreu em Cristo, aqueles que bem antes de nós, aqueles que virão depois de nós, aquele que nós vimos aqui, vimos aqui, esse está morto, mas pode ser que lá na frente eu não veja mais aquela pessoa, mas ela se acertou com o Senhor e ele também vai para o céu. Não vai fazer parte dessa igreja aqui, a material, a local, a visível, mas faz parte da igreja invisível do Senhor. Então, nós muitas vezes julgamos como sendo, não, mas isso aí não tem jeito para ele. Mas Deus conhece todas as coisas. De repente, não é essa igreja que ele tem que ficar. É no outro local, é um outro ambiente, é numa outra comunidade. E ali ele vai receber a salvação para a vida eterna e fazer parte da igreja invisível, da igreja triunfante do Senhor. Então, nós falamos, enquanto igreja, a igreja triunfante, aquela que triunfa, aquela que vem, fazendo a vontade de Deus e vai para o céu. Uns tantos nós não conhecemos e não conheceremos, mas nos encontraremos na glória com o Senhor, assim eu creio. Pode passar. Ordem clara para os discípulos. Jesus deu ordem para os seus discípulos, pode passar, que ficassem lá em Jerusalém. Então tiveram que esperar um tempo ficando em Jerusalém.
A obediência tem muito valor para Deus, muito mais que o sacrifício. Pode passar, conhecemos o texto. Assim, o tempo de estar na presença de Deus em santa obediência é tempo. Devemos nos arrepender e converter dos maus caminhos. Pode passar. Na conclusão, nós temos as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Nós temos coisas materiais, mas grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual por meio de Cristo. As promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da sua igreja, da igreja do Senhor. Nele, viveremos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Para a igreja, não para o Marco Antônio, que é condicional. Eu, enquanto pessoa, condição. Eu tenho que corresponder. Eu tenho que me enquadrar. Eu tenho que procurar a vontade de Deus como pessoa. Mas a igreja triunfante do Senhor irá para o céu. O Senhor cumprirá na sua igreja o seu propósito para os fiéis, aqueles que esperam a segunda vinda do Senhor, aqueles que mortificam o seu corpo físico para poder glorificar o nome de Deus e alcançar a vida eterna. Deus os abençoe, paz seja convosco.